Oi, turma, tudo bem? Sétimo ano, a gente vai continuar com equações, só que agora vamos trabalhar com os triângulos, tá? Tem tudo a ver, tá certo? Porque ele tem um total, e ele tem um total nos ângulos, o ângulo interno. Daí ele vai formar uma equação para resolver os valores que eu preciso dentro de um triângulo, tá? Então, nas explicações que a gente vai seguir agora, eu vou explicando o que é um ângulo, quanto que tem que ter dentro de um triângulo, vamos relembrar um pouquinho as equações, tá? Então, seguimos lá na nossa aula, tá certo? Já voltamos. Então, turma, aqui a gente volta com a aula em si, tá? Eu mandei essa aqui para vocês, certo? E ela vai falar um pouquinho de cada coisa, tá? Primeira coisa, ela fala que nós temos uma equação. Toda equação, então, tem que ter uma letra, uma variável e tem que ter uma igualdade. Isso é bem importante. Isto se considera uma equação. E por que nós estamos falando dos triângulos juntos? Porque todo triângulo, ele vai ter uma igualdade. Qual é a igualdade que ele tem? Que a soma dos seus ângulos internos é 180, tá? Então, o que é um ângulo? O ângulo é uma distância, tá? Entre duas linhas ligadas por um ponto. Então, isto é ângulo, certo? Então, no triângulo, nós temos três ângulos aqui. E a soma desses três ângulos, tá? É 180. Então, aqui nós temos uma representação que nós temos que quando nós recortamos esses ângulos e nós ligamos eles, colocamos um no ladinho do outro, como foi feito no desenho, ele vai fechar 180. Então, tá provado aí, tá? E também vamos ver um pouquinho, relembrar os tipos, as classificações dos triângulos, tá certo? O equilátero, que tem todos os lados iguais, o escaleno, tá certo? Isósceles e também pelos ângulos, octângulo, obtusângulo e o retângulo, tá? Os principais. Daí vai as atividades para vocês, ok? E aqui a outra atividade com a equação, tá? Bem facilzinho, essa semana vai estar bem facilzinho, certo? Então, turma, aqui eu volto, então, com uma revisão geral, tá? Então, a equação e os ângulos internos de um triângulo. Primeira coisa, o que é uma equação? É um cálculo que apresenta, tá? Uma variável e uma igualdade. Tem que ter, certo? E o que ela tem que ver com os ângulos internos? Tudo a ver, tá? O que ele forma? Que todos, a soma desses três ângulos aqui, ó, é igual a 180. E se um desses ângulos tiver uma variável, eu vou formar a minha equação. Então, olha como é que ficaria. Ficaria assim, ó, o ângulo ômega mais alfa mais beta. Somando esses três elementos, esses três valores aqui, ele vai dar 180 graus. Então, ele forma uma equação, tá aqui a nossa equação, ó. Então, nós vamos fazer várias equações, porque aqui nós vamos ter um x, nós vamos ter um y, geralmente é x, tá? A matemática trabalha muito com o x, mas poderia ser qualquer valor, qualquer letra, tá? Então, eu vou encontrar os valores. Se eu somar esses ângulos aqui, eu vou chegar nos 180 graus, certo? Então, vamos pro próximo. Vou trabalhar muito com esses três ângulos, tá? O de 90 graus, 180 e 360. O 90 graus, ele não precisa ser posto na conta, tá? Ele vai ficar representado desse símbolo aqui, ó. Tá? Num cantinho, se eu tiver um quadradinho, um pontinho dentro, isso aqui representa que ele tem 90 graus, tá? Então, se eu tiver um triângulo retângulo, vamos pensar que esteja bem retinho aqui meu L, eu não preciso pôr conta, eu não preciso pôr valor, se eu colocar assim, eu sei que aqui tem 90 graus, tá? Então, me falta calcular os outros ângulos, ok? Então, aqui vai formar uma equação, ó, tá certo? Eu sei que esse aqui é numérico, então, eu vou ter 90 mais quantos x eu tenho aqui? 2x. Esse é o ângulo, vamos chamar de ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então, as três ângulos estão aqui, ó, 90 e o A e o C é 2x. Isso tudo tem que dar 180 graus, tá? Então, aqui tá a equação do triângulo, desse triângulo aqui. Isso aqui é uma equação, tá? Qual é que é a ideia? Passar esse 90 graus junto com 180, descontar e dividir o valor. Daí eu vou saber o valor de cada um desses ângulos, tá? Que nesse caso aqui é 45, certo? Porque o 90 vai passar para cá menos 90. 180 tira 90, fica 90, e a metade de 90, que esse valor é 2x, é 90, então 1x vale 45, tá? O 180,
tá certo? Que sempre é meia volta, tá? Tem essa representação. E o 360, que é a volta inteira, certo? Mas o que a gente vai ocupar mais é o 90 e o 180 nesse caso. O 180 porque vai ser sempre a igualdade do triângulo, tá? Sempre vai ter 180 no final, certo? Agora vamos relembrar aqui um pouquinho do sexto ano, dos anos anteriores, a classificação do triângulo referente aos lados, tá? Então, os triângulos são classificados conforme eu consigo analisar o triângulo, tá? Então, o primeiro que eu posso analisar é dizer que eles têm todos os lados iguais. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ele recebe o nome de equilátero, triângulo equilátero, tá? Depois, o que eu posso pensar? Se eles são todos iguais, eu posso dizer que todos lá são diferentes, o valor dele, né? A classificação desses valores aqui são todos diferentes. Então, é importante saber que eu posso classificar todos iguais ou todos os lados diferentes. Eu posso colocar assim, esse aqui é 2, esse é 3, esse é 1, esse é 2, esse é 3, esse é 10, esse é 15, esse é 8, não interessa. Importa que eles todos lá são iguais, diferentes. Quando os triângulos são todos diferentes, a gente chama ele de escaleno, tá? Bom, qual é outra análise que eu posso tirar daqui? Se eu coloquei todos iguais, todos diferentes, eu só posso dizer que dois lados podem ser iguais. É a única ligação que eu não fiz ainda. Então, eu posso dizer que esse lado é igual a esse, mas esse aqui é diferente. Porque se ele fosse igual, vai ficar igual ao primeiro. Se ele fosse todo diferente, ele ia ficar igual ao segundo. Então, a única que falta analisar é esse aqui, quando eu tenho os dois lados iguais. A gente chama ele de triângulo isósceles, tá? Então, aí é a nossa classificação do nosso triângulo pelos lados. Vamos revisar pelo ângulo também, tá? Já volto. A classificação em relação ao ângulo, gente, ele vai trabalhar em relação aos 90 graus, tá? Então, eu vou classificar assim, ó. Quando eu for igual a 90 graus, o ângulo for igual a 90 graus, tá? Que é aquele quadradinho, ele diz que é o triângulo retângulo, tá? Então, se tiver um triângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. O outro é quando o ângulo, quando ele for igual a 90. Quando ele for menor que 90 graus, tá? Menor que 90 graus, a gente vai dizer que ele é o triângulo acutângulo, tá? Acutângulo. Então, eu olhei lá meus ângulos e vi que não tem nenhum número maior que 90 graus. Então, a gente vai dizer que ele é um triângulo acutângulo, tá? E a outra classificação, então, do ângulo é quando ele for maior que 90 graus, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou olhar lá e vai ter um ângulo maior que 90 graus. A gente vai chamar ele, então, de triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Então, tá aí a classificação pelo ângulo. Ele analisa em relação aos 90 graus, tá? Se um dos triângulos tiver 90 graus, a gente triângulo retângulo. Se ele for todos menores que 90 graus, é acutângulo. E maior que 90 graus, obtusângulo, tá? Agora, vamos para as atividades. A primeira atividade, então, ele pede para vocês fazerem a classificação em relação aos lados, tá? Então, o que eu preciso saber? Que eu posso ter triângulo com lados iguais, triângulos com lados diferentes e um triângulo com dois lados iguais e um diferente, ou dois lados iguais, tá? Esse aqui é chamado equilátero, vou abreviar aqui. Esse aqui, então, todos os lados diferentes, a gente chama de escaleno. E dois lados iguais, isósceles. Tá? Só abreviei aqui. Então, vocês vão ter lá um desenho. Tá? Vamos pôr aqui 15, aqui 15 e aqui vou pôr 12. Então, vocês vão olhar, ó. Eu tenho dois valores iguais. Dois valores iguais é chamado de isósceles. Então, a gente vai colocar lá triângulo isósceles, tá? Vamos fazer outro desenho aqui.
Vamos pensar que eu tenho assim. Não vou fazer 90 graus, vou pegar um... pode ser um de 90. Então, aqui eu vou colocar 8, aqui eu vou pôr 10 e aqui eu vou pôr 11. O que aconteceu? Todos os números são diferentes, os lados são diferentes. Então, ele é chamado de triângulo escaleno. Tá? É o que nós temos aqui, a classificação. Então, é isso que tem que fazer na questão 1, tá? Analisar os lados, os valores. Se eles forem todos iguais, é equilátero. Se for todos diferentes, é escaleno. Se tiver dois números iguais, é isósceles, ok? Atividade 2 agora. Aqui neste caso, o que nós temos que saber? Que o triângulo pode ser classificado, os ângulos, a partir dos 90 graus. Se ele for igual a 90 graus, tá? Ele é chamado de retângulo. Vou abreviar aqui. Se ele for menor que 90 graus, de acutângulo, tá? E se for maior, obtusângulo. Então, eu tenho essas três classificações aqui. Então, eu vou lá pôr um desenho para vocês. Vamos botar aqui que seja 110. Deixa eu ajeitar aqui, 110. Aqui seja 20 e aqui seja 50. Vamos pensar num outro aqui. Então, tá aqui os dois, vou botar dois exemplos só, tá? Porque vocês vão ter que analisar aqui. Olha, esse aqui, olhando, já sei que tem um 110. Então, é maior que 90 graus. Olhando os três valores, tem um que é maior que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, é o obtusângulo, tá? Então, vamos escrever lá, obtusângulo. Só isso tem que fazer na questão 2. Aqui, ó, eu não tenho valor nenhum. Mas todo triângulo tiver esse quadradinho com esse pontinho no meio, quer dizer que é 90 graus. Então, ele é igual a 90 graus. Então, ele é um retângulo. Ok. É isso, tem que fazer na questão 2. Tem que escrever retângulo, acutângulo ou obtusângulo, tá? Analisando os triângulos, olhando os valores aqui. Igual a 90 é retângulo. Maior que 90, 110 no caso, obtusângulo. E se for menor, se todos fossem menor, tipo assim, aqui fosse 70, aqui fosse 60. Deixa eu ver quanto que já deu aqui. 140, né? 120 e 130. Aqui tem que ter 50. Tá? Então, aqui, ó, todas as medidas são menor que 90 graus. Se eles fossem todos menores que 50 graus, é acutângulo. Certo? É isso que você tem que fazer na questão 2, tá? Vamos para a questão 3 e última. Volto aqui, então, com a questão 3, atividade 3, pede para calcular o valor do x e o ângulo, tá? O valor do x é esse ângulo aqui, ó. O que eu vou fazer? O que me diz? Que se eu somar esse ângulo mais esse, tem que ser igual a 180. Então, tem que armar a equação. Sempre tem que armar a equação. Então, eu vou colocar x mais 70 mais 45 é igual a 180. Armei a minha equação, tá? Agora, vamos trabalhar por isolar. O que é isolar? Vou passar esse 45 e esse 70 junto com 180. Eu posso juntar eles antes e passar um valor só, tá? Ou eu posso passar os dois valores para lá, não tem problema. Importa é passar esses dois valores para o outro lado, certo? Então, eu poderia somar aqui, ó, 70, 80, 90, 100, 110, 115. Então, eu posso passar 115 para o outro lado ou passar menos 70, menos 45, tá? Eu posso fazer assim também. Então, se eu passei esse valor para lá, aqui ficou x na equação. Deste outro lado, eu tenho que pegar e diminuir. Bom, eu não sei, professora, fazer de cabeça. Então, a arma conta, ó, 180, tira 70. Sobrou 110. 110 tira 45. Então, aqui vai ficar 10, tira 5, empresta 1. Aqui ficou 10, tira 4, fica 6. E aqui que emprestou ficou 0. Então, aqui é 65 graus. Pronto. Então, ó, eu fiz a continha, armei. E se eu fizesse
180 menos os 115, se eu não me engano. 125. 115, que eu tinha somado aqui, né? 115. Também vai dar o mesmo valor, ó. Aqui das 10 tira 5 fica 5, 7 tira 1 fica 6 e 1 tira 1 dá 0. Ó, o resultado dá o mesmo, tá? Então, eu posso juntar os dois valores e passar para lá, ou eu posso passar individual e tenho que diminuir do 180, ok? Esse é o exemplo 1. Vamos fazer o exemplo 2. Antes de eu fazer o exemplo 2, ó, então, qual é o valor do ângulo? O ângulo é 65 graus, tá? 65 graus. Não podemos esquecer de pôr ali quanto que vale esse cantinho aqui. Esse cantinho vale 65. Agora sim, vamos à atividade 2. Exemplo 2, tá? Então, aqui eu volto com o exemplo 2 da questão 3. Às vezes acontece de ter mais x dentro, tá? E a prof podia já somar antes os ângulos? Claro que pode. Lá eu poderia ter somado já o 45 e o 70, tá? Então, eu posso já somar, ó. Vamos ver quantos x eu tenho aqui. Posso somar eles antes, tá? 6 com mais 4 dá 10. 10 com mais 2 dá 12. Então, eu posso colocar aqui, ó, 12x mais, eu somei, ó, este e com este. Posso somar agora os graus, tá? Então, eu tenho 60 com mais 40, ele dá 100. 100 com mais 10 dá 120. Então, eu coloco aqui 120. Eu posso somar antes se eu quiser, tá? Porque a conta para não ficar muito grande. Agora, não esquecendo que sempre o triângulo é igual a 180 graus, tá? Pronto. Fechei, arrumei a minha continha. Vocês podiam pôr aqui no lado, ó, 60 mais 40, que dá 100, mais 20, que dá 120. Eu posso armar assim, só colocar o resultado aqui. Assim, eu poderia ter feito com x, ó, 6x mais 4x, que é 10x, mais 2x. Então, eu tenho 12x. E eu posso só daí colocar o resultado aqui, tá? Importa saber que eu tô somando esse ângulo, mais esse ângulo e mais esse ângulo. Então, agora vamos isolar. Vamos passar esse aqui para cá. Menos 120. E aí, vai sobrar 12x é igual a, que deu 0. 0 tira 0 dá 0. 8 tira 2 fica 6, tá? 1 tira 1 dá 0. Esse 12, eu tenho 12x aqui, ó. E eu quero saber o valor de 1x. Então, eu vou passar dividindo. Então, x é igual a 5. Tá? Foi lá, armei, dividi e achei x igual a 5. O x é igual a 5. Agora, quanto que vale cada ângulo? Vamos calcular? Aqui é 2x. Então, x mais x é 10. Tá? 10 com mais 20, então aqui vale 30. Esse ângulo aqui vale 30. Aqui tem o 6x. 6 vezes 5 é 30. 30 com mais 60 dá 90. Então, não tá bem certinho aqui. Teria que tá bem retinho, né? Mas não tá. Aqui a prof desenhou torto aqui. Dá 90. Aqui nós temos 4x. Então, é 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 4 vezes 5, que é 20. 20 com mais 40 dá 60. Então, esse ângulo aqui vale 60, tá? Somando eles, vai dar os 180 graus. E é assim, é isso que tem que ser feito na questão 3, tá? Qualquer coisinha é só ligar e pedir para a prof. Beijo, beijo.